Bom dia, aqui é o Murilo Diniz do portal Inteligência Política de Brasília. Após 20 quedas consecutivas, o relatório Focus dessa semana, divulgado todas as segundas pelo Banco Central, trouxe um aumento nas expectativas para o crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, em 2019, de 0,81% para 0,82%. Não é muito. Crescer 0,01 ponto percentual é quase uma estabilidade. Mesmo com a interrupção da queda, os números ao longo do ano indicam que enfrentamos uma forte reversão de expectativas. Um choque entre a realidade e o otimismo que acompanhou o novo governo que assumiu em janeiro. É verdade que começamos o ano cheio de otimismo. O primeiro relatório Focus, logo de 7 de janeiro, acusava uma expectativa de crescimento do PIB de 2,53% para o ano de 2019. Eu mesmo fiz previsão nesse campo de 2,5% de PIB como nossa meta e nossa possibilidade. E esse patamar durou até janeiro, fevereiro. Mas, a partir de então, uma sequência de números declinantes chegaram até essa mínima alta do começo da semana. Os dados apontavam exatamente um abalo em nossa esperança por dias melhores. E a verdade é que, após as primeiras batalhas da reforma da Previdência, a equipe econômica passou a cuidar com muita tensão sobre como tirar a economia do pântano que acabamos nos metendo. Uma de nossas fontes, junto ao Superministério da Economia, alertou-nos para o fato que a batalha será muito grande para modificar uma realidade que exige um cuidado extremo. E aí vale a pena um pouco de história. Como todos sabemos, nos anos 2000, começamos empurrados por ventos positivos, finanças públicas mais ou menos arrumadas, alternância de governo tranquila, mundo crescendo bem, exportações brasileiras muito valorizadas, o que levou a uma primeira década deste século com um crescimento médio anual de 3,7%. Dado muito bom se comparado com a média de 2,6% alcançada na década anterior. Começamos o século cheio de excesso de otimismo e nem a crise financeira internacional de 2008 poderia nos deter. Ninguém segurava o Brasil. A segunda década, contudo, foi quase um completo desastre. Até começamos bem, mas não tardou que a realidade mandasse a sua conta. Tal qual uma ressaca, após muita festa e risos, o dia seguinte traz sempre uma dor de cabeça e outros infortúnios, cobrando a conta pelos excessos cometidos e a falta de cuidado. O fato é que, na segunda metade da década passada e até 2018, o crescimento médio declinou até 0,59%. Experimentamos, então, a maior recessão já vivida. 2 anos seguidos com taxas negativas de PIB abaixo de 3%, fazendo a renda encolher quase 7% só nesse biênio. Esse quadro de quase inanição fez com que os empresários pisassem no freio e reduzissem seus orçamentos de investimento, de produção, e o que veio aprofundar a crise. Um detalhe que vale lembrar: ao engavetar planos de investimento, acabamos reduzindo também nossa capacidade de produção futura e criando ainda mais dificuldades para sair do buraco. Os empresários, como em todo mundo, temem as adversidades e suas expectativas sobre o futuro são baixas. Ao cruzar as taxas de crescimento do PIB e a formação bruta de capital fixo ou investimento em ativos para manter ou expandir a capacidade de produção da economia, isso fica muito evidente. Eu não vou gastar o tempo de vocês com mais números e dados. O fato é que estamos com um flagelo na economia e, para piorar, um desemprego que representa hoje, segundo o IBGE, quase 13 milhões de desempregados, isso sem contar os subempregados, os desalentados e aqueles tão desesperados que nem mais estão cuidando de buscar uma forma de emprego, aumentando não só a fome como a miséria.
O fato é que ninguém consegue viver em eterna desilusão, tanto que com o novo governo havia a perspectiva de alguma esperança. Mas a realidade insiste em se apresentar. Ela passou a escancarar cada vez mais males não resolvidos ao longo dos anos e também os embates atuais. Então, temos um quadro de contas públicas em frangalhos, taxa de investimento anêmicas, que só com paciência e persistência poderão ser equacionados. Já no presente, a reforma da Previdência, que continua na batalha do Congresso, não é um assunto fácil em qualquer país, principalmente num governo como o atual, que surgiu de uma eleição polarizada e dotado de um presidencialismo de colisão do barulho. Ademais, fatos como a ameaça de greve dos caminhoneiros e a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China causaram estragos no ambiente econômico. A nossa sorte a curto prazo é que a produção de grãos do Brasil deve passar de 240 milhões de toneladas, 13 milhões a mais que na última safra. Um recorde para se celebrar. Temos ainda muito produto no mercado, mas isso não tende a derrubar os preços das commodities. Ontem, quarta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou em alta a partir da notícia de que a BR Distribuidora vendeu cerca de 30% para os investidores por um total de 8,5 bilhões e que pode ainda, se tiver um lote adicional, serem vendidos mais 9,5 bilhões de papéis que estavam à disposição. Muita gente fala de privatização, mas o mais importante é que isso deu um alento ao mercado de capitais diante de um quadro de empresas importantes como a Vale, que já havia vindo perdendo valor por conta da queda dos preços do minério de ferro, depois que surgiu a informação de que a demanda da China está em desaceleração. Alguns investidores fecharam também a partir do anúncio oficial do governo em relação à liberação de saque de saldo do FGTS em torno de R$ 500 de cada conta de FGTS ativas e inativas por um período que será de agosto de 2019 a março de 2020. Isso anima o mercado e a tendência de crescimento nos próximos dias. Dito isso, qual é a análise? O mercado, para crescer, precisa de estabilidade. Da mesma forma, os empresários, para investirem, precisam de estabilidade e confiança. Senão, é melhor colocar o dinheiro na bolsa e no câmbio. Se não cuidarmos de dar uma relativa estabilidade e confiança a todos, a solução do desemprego e das desigualdades não se resolverão pela economia, mas somente pela política com mais custos para o Estado, que não tem de onde retirar mais sem aumento de impostos. Como se vê, a espiral exige muito a fazer e não podemos esperar nada que não seja a nossa capacidade de luta e de proposição, inclusive dos empresários. Ou fugimos dessas encruzilhadas com uma economia mais eficiente e ao mesmo tempo mais justa, ou estaremos todos reclamando da mesma forma ou pior no futuro. Informação é nada sem inteligência.